Como vimos nos 2 primeiros vídeos, parte 1, parte 2, em relação ao plano para a queda do homem, ficou mais do que claro que o nosso Pai não é o Deus de Israel. Este é o ladrão, usurpador, ele, a árvore que produz frutos bons e podres, tem 2 tipos de atitudes, é bipolar, o falso pão, o falso maná, a falsa verdade, que caiu do céu, o anjo caído dos céus, o dragão que trouxe consigo em sua cauda uma terça parte das estrelas dos céus, um terço dos anjos que se deixaram seduzir pelas suas ideias, uma rebelião contra o nosso Pai e os demais anjos que permaneceram em favor dos mandamentos do Pai. Ele foi precipitado à terra. Perderam as suas moradas, os seus lugares não mais foram encontrados. O Pai dá início à criação do homem como imagem e semelhança sua e de seu filho, o Messias. Isso significa que o homem foi criado como um ser perfeito, um corpo perfeito, um espírito perfeito, com ações de amor, pureza, bondade, justiça, assim como o Pai e o Messias. Eva, Adão, estavam no paraíso, aquele que possui rios de águas vivas, cristalinas, bebiam, se saciavam de graça, possuíam o alimento, o pão nosso diário que o Pai nos dá, a palavra, o pão da vida. Tudo isso receberam de graça. Estavam em um contínuo descanso, sem fardos pesados, porque tudo era bom. Eles não tinham falta de vestes, porque o conhecimento, entendimento do nosso Pai lhes vestiam. Eles tinham felicidade, eram bem-aventurados, cheios de saúde, e recebeu autoridade até sobre as serpentes, seres rastejantes. Lembra que o Messias disse aos seus discípulos que em nome dele, o Emanuel, eles tocariam em doentes, enfermos, e estes obteriam a cura. Expulsariam as trevas, porque eles eram como luz na terra, e que eles pegariam até serpentes com as mãos, e se alguma bebida, veneno, mortífero, bebessem, dano algum lhes faria.
eles voltariam a ser como foi no princípio com Adão. O Mestre é quem nos dá, nos leva, nos conduz através do Espírito até o paraíso. Ele é a chave da porta que nos conduz ao caminho de volta para casa, de volta ao paraíso. Ele é o pão, a palavra, o verbo eu sou, que se fez carne. A palavra se fez carne, o pão do Pai. Ele é que nos dá a água deste paraíso, dos rios de águas vivas. Lembra o que ele disse para a samaritana? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais sentirá sede. O ensino, a palavra, o pão que sacia, o verdadeiro descanso, repouso em nossa casa, nossa mente. Lembra o que ele disse? Aquele homem que estava ao seu lado na hora de sua morte, no madeiro, o ladrão que morreu ao seu lado, eram 2 ladrões. Enquanto um zombava ao dizer que se ele realmente fosse filho do nosso Pai, por que então não se salvaria da morte no madeiro? Enquanto o outro disse: nós merecemos morrer porque demos frutos podres, quebramos um mandamento que diz: não furtarás, não roubarás. E arrependido, aquele homem pediu ao mestre que tivesse de benevolência, de compaixão, ao mestre retornar para casa, que ele desse salvação, perdão, se arrependeu dos seus atos, foi batizado, selado no Espírito, nos últimos minutos da sua vida. E o mestre disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem foi perdoado e seu espírito foi salvo, passou da morte para a vida. Mas o que eu quero falar hoje, para mostrar, desmascarar a bipolaridade desse Deus, mostrando, revelando os seus frutos, atitudes bons e os seus frutos ruins, atitudes de desamor. Após o povo hebreu, o povo de Israel, estarem aprisionados pelo povo egípcio por muitos e muitos anos, o Deus de Israel, o falso libertador, uma cópia do Messias que traz libertação para o povo do Pai. Através da verdade, nos tornamos livres da escravidão, servidão ao pecado, a servidão aos que se dizem deuses, anjos caídos.
Somente através da palavra, ensino que o Filho nos trouxe, somos libertos. Porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente somos livres. Notou, meus irmãos? Verdadeiramente e não falsamente, como fez o Deus de Israel através de Moisés, trazendo a falsa libertação para o seu povo, que nunca deixou de o servir ao pecado. Nunca deixaram de obedecer aos mandamentos do diabo. Permaneceram desobedecendo às leis do Pai. Então, após Moisés retirar aquele povo do Egito, ele e o seu povo fugiram para o deserto. Mais uma cópia da verdadeira igreja que foge após receber 2 grandes asas de águias para o deserto, onde já tem um lugar preparado pelo Pai para que ali seja sustentada por 1260 dias. Um tempo e tempos e metade de um tempo. Notou, meus irmãos? A verdadeira igreja tem um lugar preparado pelo Pai. E lá ela achará alimento. Encontra alimento, pão, água da vida. Mas a falsa igreja, ao fugir para o deserto, tenta encontrar seu lugar. E ao encontrar a tal terra prometida, que emana leite e mel, esta terra não está preparada, pois já possuíam moradores e para se apossar é necessário que essa falsa igreja mate, roube e destrua tudo e todos que ali habite. Aquele povo, ao invés de descanso, recebe um grande cansaço, fadiga, fardo pesado, de tanto rodear as terras de Edom. E começam a ficar sedentos, famintos, porque o pão dado por Moisés, pelo Deus de Israel, o maná, falso pão caído do céu, falso ensino, falso alimento, não estava saciando a sua fome. O Messias, certa vez, chegou até as pessoas, até os seus discípulos, e questionou: qual pai que, ao ver um filho lhe pedir de comer, lhe pedir pão para saciar a fome, que ao invés de pão lhe dará uma pedra, e que ao invés de peixe lhe dará uma cobra? Vocês, sendo maus,
Dão do bom e do melhor para o filho de vocês. O que dirá daquele que está no reino dos céus? O que dirá do Pai justo? Nestas palavras do Mestre, desmascaramos esse falso pai chamado Deus de Israel. Pois, ao invés de alimentar a multidão com pão, com peixe, com água, o Deus de Moisés, Abraão, Isaque, Jacó, o Deus dos religiosos, enviou serpentes abrasadoras e muitos israelitas morreram. Fez o oposto, meus irmãos, do que o Mestre fez ao ir até um lugar deserto e avistou uma grande multidão, uma multidão comparada com ovelhas sem pastor, condutor, um guia verdadeiro que cuida, alimenta, dá água às ovelhas, dá descanso, dá abrigo, pastagem, que até mesmo seja capaz de se entregar a lobos devoradores em prol da vida, salvação das suas ovelhas. O Mestre, estando sobre esta multidão, perguntou aos seus discípulos quanto que ainda eles tinham de pão e de peixe. E eles tinham pouco pão, pouco peixe, que foi multiplicado pelo Pai e alimentou toda aquela multidão e ficaram todos saciados e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedacinhos de pães. O Messias, o Pai, não enviou cobras, serpentes venenosas para matar o povo.